Muitos medicamentos diferentes são usados para controlar a dor associada à artrite espinhal. Dois fatores importantes que devem ser considerados nos medicamentos são o nível de dor do paciente e os potenciais efeitos colaterais do medicamento. Mesmo os medicamentos sem receita médica devem ser verificados quanto a efeitos colaterais. Para dor leve e desconforto sem inflamação, o paracetamol de venda livre, como Tilenol ou paracetamol, pode ser tratamento suficiente. O paracetamol não reduz a inflamação, mas é um analgésico eficaz e tem menos probabilidade de causar problemas estomacais do que os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno ou a aspirina, especialmente entre pacientes idosos ou pessoas propensas a problemas estomacais. Por estas razões, o paracetamol é geralmente o medicamento inicial preferido para pacientes com osteoartrite espinhal. Pessoas com doença hepática, pessoas que bebem muito álcool e aquelas que tomam medicamentos para afinar o sangue ou anti-inflamatórios não esteroides e pessoas que tomam paracetamol por mais de 10 dias consecutivos devem usar paracetamol com cautela e somente sob orientação médica. Cremes analgésicos, também chamados de analgésicos tópicos, aplicados na pele sobre as articulações podem proporcionar alívio de pequenas dores de artrite. Eles estão disponíveis sem receita e muitas vezes podem ser usados em conjunto com medicamentos orais. Os exemplos incluem capsaicina, como Artiricari, Zostrix, salicina, como Aspercreme, salicilato de metila, como Bengay, Ice Hot, e mentol, Flexal. Analgésicos tópicos não devem ser usados com outros tratamentos térmicos, pois a combinação pode causar muito calor e até queimaduras na pele do paciente. Os anti-inflamatórios não esteroides são medicamentos usados para reduzir a dor osteoartrítica e a inflamação associada à dor nas articulações da coluna vertebral. Exemplos de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides sem receita médica incluem aspirina, ibuprofeno e naproxeno. Às vezes é possível usar anti-inflamatórios não esteroides por um tempo e depois interrompê-los por períodos de tempo sem sintomas recorrentes, diminuindo assim os riscos de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns dos anti-inflamatórios não esteroides envolvem desconforto gastrointestinal, como dores de estômago, cólicas, diarreia, úlceras e até sangramento. Acredita-se também que os anti-inflamatórios não esteroides aumentam o risco de doenças cardiovasculares graves, como ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, especialmente para os pacientes em risco dessas condições. O risco destes e de outros efeitos secundários aumenta nos idosos quando tomado em doses mais elevadas e com utilização a longo prazo. Muitos outros medicamentos não podem ser tomados quando um paciente está sendo tratado com anti-inflamatórios não esteroides porque os anti-inflamatórios não esteroides alteram a maneira como o corpo utiliza ou elimina esses outros medicamentos. Recomenda-se que os pacientes consultem seu médico ou farmacêutico antes de iniciar ou alterar um regime de anti-inflamatórios não esteroides para osteoartrite espinhal. Outro tipo de anti-inflamatórios não esteroides, chamados inibidores da COX-2, estão disponíveis apenas mediante receita médica e são projetados para ter menos efeitos colaterais relacionados ao estômago e aos intestinos do que outros anti-inflamatórios não esteroides. No entanto, estudos sugerem que os inibidores da COX-2 apresentam um risco maior de doenças cardiovasculares graves do que outros anti-inflamatórios não esteroides. Em abril de 2005, seguindo as recomendações do FDA, o único inibidor da COX-2 disponível aos consumidores é o Celecoxib com a marca Celebrex. Tanto o Valdecoxib, ou Bestra, como o Rofecoxib, ou Vioxx, inibidores da COX-2 utilizados por milhões de pessoas que sofrem de artrite, foram descontinuados enquanto se aguarda um estudo mais aprofundado sobre a sua segurança. Recomenda-se que os pacientes consultem o seu médico assistente para avaliar os benefícios e riscos relativos dos inibidores da COX-2, a fim de definir o melhor plano de tratamento para sua situação clínica individual.
Embora a cortisona oral geralmente não seja usada no tratamento da osteoartrite, quando injetada diretamente nas articulações da coluna vertebral com osteoartrite, a cortisona pode diminuir rapidamente a dor e restaurar a função. Os glicocorticoides injetados, também chamados de corticosteroides, que são poderosos hormônios anti-inflamatórios, podem ser usados para inflamação e dor que não respondem aos anti-inflamatórios não esteroides. Esse tipo de injeção tem como objetivo reduzir a inflamação e geralmente é combinado com um anestésico, que por sua vez deve ajudar a reduzir a dor do paciente. Como as injeções repetidas de cortisona podem ser prejudiciais aos tecidos e ossos, elas são reservadas para pacientes com sintomas mais pronunciados e geralmente não são recomendadas para mais de 3 tratamentos por ano. Analgésicos narcóticos leves também podem ser muito eficazes para alívio adicional da dor na osteoartrite espinhal. Devido ao seu potencial de dependência, eles não são usados por longos períodos e não são comumente prescritos. Medicamentos para relaxar espasmos musculares também podem ser administrados temporariamente. Os suplementos nutricionais são um tratamento alternativo relativamente recente para quem sofre de osteoartrite espinhal no ZEUA, embora tenham sido utilizados desde a década de 1960 na Europa. Deve-se notar que existe muito pouca informação científica sobre suplementos nutricionais em relação às doenças da coluna vertebral. Mais estudos são necessários sobre sua segurança e eficácia. Recentemente, foi demonstrado que os suplementos alimentares glucosamina e condroitina aliviam os sintomas de dor e rigidez em algumas pessoas com osteoartrite espinhal. Foi demonstrado que a glucosamina e a condroitina, semelhantes aos anti-inflamatórios não esteroides, têm efeitos anti-inflamatórios. Eles também podem inibir a degradação da cartilagem associada à osteoartrite espinhal e até mesmo estimular o crescimento da cartilagem. Esses suplementos estão disponíveis em forma de cápsulas em farmácias e lojas de produtos naturais sem receita médica, como vitaminas. Porém, não há certeza sobre a pureza dos produtos ou a dose dos princípios ativos porque não são monitorados pelo FDA. Eles estão ganhando popularidade à medida que mais pessoas os usam e relatam melhorias nos sintomas da osteoartrite espinhal e relativamente poucos efeitos colaterais negativos. A glucosamina e o sulfato de condroitina podem não proporcionar alívio suficiente da dor para todos os pacientes com osteoartrite espinhal. Muitos pacientes acham melhor usar suplementos nutricionais de glucosamina e sulfato de condroitina em conjunto com outros tratamentos não cirúrgicos, sob a orientação do médico assistente. Dor de estômago, náusea, azia e diarreia são os efeitos colaterais mais comumente relatados. Tomar glucosamina e sulfato de condroitina com alimentos parece reduzir a incidência dos efeitos colaterais acima. Pacientes que tomam anticoagulantes ou terapia diária com aspirina devem ter cuidado ao tomar condroitina, pois ela pode aumentar a diluição do sangue e causar sangramento excessivo. Mulheres que estão ou podem engravidar não devem tomar glucosamina ou condroitina, pois os efeitos sobre o feto ainda não são conhecidos. Aqueles com diabetes ou alergia a frutos do mar precisarão tomar precauções extras e podem precisar evitar ambos os suplementos por completo. Em todos os casos, um médico deve ser consultado primeiro. Os suplementos de óleo de peixe também demonstraram ter algumas propriedades anti-inflamatórias. Aumentar a ingestão de peixes na dieta e tomar cápsulas de óleo de peixe, como cápsulas de ômega 3, às vezes pode reduzir a inflamação causada pela artrite espinhal. Além disso, os antioxidantes de certas vitaminas, como as vitaminas C, D e I, também podem ajudar, seja por meio de suplementos ou enfatizados na dieta do paciente.